Olá! Parábola é um substantivo feminino que, no que diz respeito à língua, é definida como narrativa alegórica que transmite uma mensagem indireta por meio de comparação ou analogia. Jesus Cristo foi um grande e hábil utilizador de parábolas para falar de si mesmo e do Evangelho, demonstrando ser alguém familiarizado com a vida humana, seus costumes, habilidades e fraquezas. Embora as parábolas de Jesus fossem fáceis de entender como narrativas do cotidiano e da natureza, elas escondiam significados mais profundos de natureza espiritual, geralmente encobertos aos incrédulos. Entretanto, a parábola do semeador é uma das poucas parábolas que o próprio Jesus interpretou, ficando fácil para a gente aplicá-las ao nosso tempo. Vamos a ela, veja Mateus capítulo 13. Eis que o semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, e vindo as aves, a comeram. Outra parte caiu em solo rochoso, onde a terra era pouca, e logo nasceu, visto não ser profunda a terra. E saindo, porém, o sol, a queimou, e porque não tinha raiz, secou-se. Outra parte caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, e deu fruto a 100, a 60 e a 30 por um. E então Jesus interpretou a parábola para seus discípulos, dizendo: Ouçam, portanto, o que significa a parábola do semeador. A todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas ele não tem raiz em si mesmo, sendo de pouca duração. Quando chega a angústia ou a perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém, as preocupações deste mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Veja só, há 5 tipos de pessoas no mundo. O primeiro tipo, as pessoas que nunca ouviram falar de Jesus Cristo. Elas têm uma predisposição interior para reconhecer a existência de um ser superior, criador do universo. A própria Bíblia declara isto em Romanos 1, 20. Mas elas nada sabem dele porque ninguém lhes falou. Elas precisam ouvir a mensagem do Evangelho por causa da ordem de Jesus Cristo de se pregar esse Evangelho a toda criatura. É responsabilidade da igreja. O segundo tipo, as pessoas que ouvem o Evangelho, mas ele nada significa para elas. Seu ser interior é tão duro e tão refratário à mensagem que nem dão atenção a ela. Antes mesmo que prestem qualquer atenção, o maligno interfere e elas continuam a sua rotina. Nem se dão conta de que estão aprisionadas nos seus próprios raciocínios, mas dizem: o Evangelho é coisa para gente inferior, não para mim. O terceiro tipo, as pessoas que ouvem o Evangelho e o aceitam prontamente, sem pensar no custo dele. Suas reações são imediatistas e o Evangelho é a sua grande descoberta, a sua mais nova paixão. Diferente do amor que permanece, a paixão desvanece, especialmente diante da pressão que um cristão sincero sofre quando confronta os valores impostos pela sociedade do nosso tempo. Sem base para continuar, por causa da sua superficialidade, as pessoas desistem do Evangelho
e partem para uma nova paixão que as motive outra vez. E dizem: já fui cristão, mas aquela vida não é para mim. Quarto tipo, as pessoas que ouvem o Evangelho e o aceitam sem renunciar a seu mundo. Aprendem o Evangelho, demonstram ter conhecimento bíblico e doutrinário, até assumem responsabilidades em suas comunidades. Contudo, não abrem mão de seu comprometimento com a fascinação pela riqueza, pelo prazer e pelo vencer na vida a qualquer custo. Não sabem que a ansiedade e a frustração sufocarão a sua fé ao ponto de deixá-las improdutivas. Estão lá, mas são cristãos improdutivos e inseguros e dizem: sou cristão, mas minhas ocupações são muitas e eu vivo cansado, não dá tempo para me dedicar, entende? O quinto tipo, as pessoas que ouvem o Evangelho e o aceitam incondicionalmente, aprendem o Evangelho, crescem no conhecimento bíblico e doutrinário, assumem responsabilidades em suas comunidades e vivem comprometidos com a fé cristã. Reconhecem que a sua vida é preenchida pela graça de Deus, não por mérito próprio, mas pelos méritos de Jesus Cristo. Aprendem a render-se à vontade de Deus e confiar nele para criar sua família, conduzir seu trabalho e receber dele o suprimento para vencer na vida. Depositam sua ansiedade em Deus e crescem na produtividade das obras que Deus lhes dá para fazer no cotidiano. Dizem: sou cristão e meu grande objetivo é ser transformado à imagem de Jesus Cristo e me encontrar com ele quando partir deste mundo. A parábola não se preocupa em mostrar o trabalho prévio do lavrador em arar a sua terra, mas ele deixou de fora o caminho duro, o solo com pedras, o solo onde havia espinheiros, mas certamente passou o arado numa área em que poderia haver chão duro, pedras e espinheiros, e preparou aquele solo, revirando e afofando a terra, tirando pedras e ervas daninhas, e ali lançou as sementes que germinaram, cresceram e deram frutos. Deus, por meio de Jesus Cristo e do Espírito Santo, quer passar seu arado em você. Confie nele para ter sua vida transformada de vez e muito produtiva para a glória dele.